Amém? Que é isso, hein? Que igreja linda. Acho que tem que tirar uma foto agora. Eu tirei com todos em pé, mas agora está linda. Tirar para guardar, né? Podia, por gentileza, faça isso. Quem é bonito fica aí, quem não é pode sair. Não, é porque eu quero sair também. Não é brincadeira. Amém. Estamos muito felizes. Que dia gostoso começou hoje, não é verdade? A emoção tomou conta de muita gente hoje ali. É uma festa no céu quando um só se arrepende, quando um só é batizado. A Bíblia diz que está uma festa no céu. Vocês imaginaram o tamanho da festa hoje lá? Amém? E muito emocionante. A igreja está sendo muito honrada com muitos visitantes, que ao final estaremos apresentando. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus para o nosso coração. Após essa palavra, como é de costume, a palavra vem antes, nós participaremos da ceia. Já quero pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, que a igreja hoje está além do normal, tivemos que colocar cadeiras aqui no centro, mas eu já estou imaginando aqui como é que a gente vai poder fazer a ceia. Não vai ter atropelo, tenho certeza que não, e estamos com tempo. Achei que ia demorar mais lá no batismo, mas estamos com um tempo muito bom. Amém? Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista João, capítulo 13. Nós vamos ler os 17 primeiros versículos. Os visitantes que têm a sua Bíblia, não se incomodem, a versão que usamos aqui é um pouquinho diferente, é a versão King James atualizada, mas ela também é projetada na tela para aqueles que não trouxeram a Bíblia, ou para aqueles que preferem acompanhar conosco na versão King James atualizada, que é uma versão bem próxima do original. Diz assim: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava então não somente meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Aí explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais.
em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir só a Tua voz. Fala ao nosso coração. Dá-nos entendimento nesse texto, o que o Senhor colocou para nós. O Senhor falou comigo, Senhor, para que a Tua igreja soubesse. Reproduz agora, Pai, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Título, essa mensagem de hoje é lavando os pés uns dos outros. Foi isso que Jesus pediu que nós fizéssemos. Mas a Bíblia tem algumas colocações que não podem ser vistas como literais. Neste momento aqui, Jesus não está dizendo, porque senão um monte de igreja estava errada, porque eu não me lembro. Nessa aqui nunca fizemos, em outras que eu participei nunca vi fazer. Nós estamos então desobedecendo a Jesus, porque não tem uma bacia aqui, não estamos lavando os pés das pessoas. Não é para ser pego literalmente, isso é uma figura que Jesus usa aqui. E nós precisamos entender. Dentro do texto há a confirmação daquilo que nós vamos falar e explicar. E, conquanto muitas pessoas pregam sobre esse texto, falando sobre a humildade, é fato. Antes precisamos entender o significado que Jesus aplica aqui, o contexto do que ele estava explicando. E Pedro, nessa situação aqui, ele chega aos extremos. Primeiro ele diz, não há hipótese de só lavar os meus pés. Porque Pedro conhecia o ritual. É que eles faziam, as pessoas chegavam na casa dos outros, viajavam, andavam um tempão, aí chegava lá com os pés sujos, e aí o senhor da casa normalmente pegava um criado, havia um criado, um escravo, para fazer aquilo, lavava-lhe os pés. E Pedro pegou nesse sentido. Mas o que Jesus sempre tentou ensinar, e ensinou, mas tentou que todos aprendessem, é que nas palavras que ele falava, alguma coisa era literal, mas muita coisa era profética. Muita coisa ele estava falando em cumprimento ao que Deus havia dito lá atrás. E esse aqui é um dos exemplos, senão os irmãos, confiram comigo o texto todo, os irmãos vão entender. Primeiro, o contexto. O judeu, quando ele se banhava numa casa pública de banho, numa casa de banho pública, ele vinha para casa e no caminho ele sujava os pés. Então, quando ele chegava em casa, ele precisava de lavar só os pés. Então, quando o texto diz assim, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, eu já disse muitas vezes, os irmãos sabem, a tradução, a língua portuguesa é muito pobre em relação ao grego, em relação ao hebraico, que há muitas colocações para situações. E quando ele diz assim, quem já se banhou, ele está usando um termo lou, que quer dizer um banho completo. Então ele estava se referindo ao contexto. Um judeu que foi lá na casa de banho e tomou um lou, ele, quando chega em casa, ele não precisa do lou, mas do nípito, que significa apenas lavar os pés, ou as mãos, ou a face. Só aquilo que... Então, Jesus está usando e ele a seguir diz assim, vocês já foram completamente lavados. Então, outra coisa que nós temos que entender é que essa lição que Jesus está passando aqui é uma lição para aqueles que já eram seus. Tanto que ele diz, vocês já foram lavados. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, vamos lavar os pés das pessoas, vamos lavar os pés então, nessa cerimônia que Jesus fez, vamos lavar os pés de
muçulmano ou de alguma coisa, está equivocado, pela palavra de Deus está equivocado, porque eles não foram limpos, segundo a colocação de Jesus, não aceitaram a Jesus ainda. Isso é a palavra de Deus que mostra. Então ele diz, vocês já estão limpos, vocês só precisam lavar os pés. Significa dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos limpos completamente. Não há hipótese de você aceitar Jesus e Jesus te dar meio banho. Não há hipótese de quando você aceita Jesus, hoje, como as pessoas que se batizaram, aceitaram a Jesus e hoje confirmaram no batismo, não há hipótese. Eu estava conversando lá com alguns e disse assim, e tem ali o Roberto, que nós batizamos, muito grandão, já batizei gente maior que você, Roberto. E eu disse assim, Roberto, ele disse, não, eu vou ajoelhar assim, eu vou fazer, senão tem que banhar tudo. Porque significa, não é a quantidade de água, é lógico, mas é o simbolismo de totalmente ficar submerso e levantar-se. Então, quando Jesus nos recebe, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos totalmente limpos. Quantos querem dizer isso? Amém? Amém. Mas, na nossa caminhada de vida, nós sujamos os pés. O que significa isso? Significa que nós pecamos, mas não vivemos pecando. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando não é nascido de novo. Quantos estão entendendo isso? O que é viver pecando? É ser um pecador. Há uma diferença em cometer pecados e ser um pecador. Aquele que não foi banhado, esse precisa ser banhado. Então é exatamente desse contexto que Jesus está dizendo. Quando Jesus conversava algumas coisas que pareciam literais, ele sempre tinha uma colocação espiritual, sempre, não havia hipótese de não haver, sempre profética. Quando ele vai conversar com Nicodemos, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas tem muita gente que não ouviu, tem muitos visitantes. Quem era Nicodemos? Primeiro dizer, quem é o judeu? Quem é o israelita? É um dos povos mais inteligentes do mundo. Você olhar na lista, melhor polícia do mundo é a de Israel. Melhor sistema de tudo. Prêmio Nobel, você pode ver a lista lá, de 100 você vai ter 95 são judeus. Tudo que se faz, o povo é inteligente. E Nicodemos era mestre nesse lugar. Olha a capacidade desse camarada. E Jesus, quando diz para ele assim, para você ver isso que você está dizendo que está vendo, ele disse, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor está fazendo, se não vier de Deus. O que Jesus tentou dizer para ele é o seguinte, você está falando de boca para fora ou você recebeu? Porque com Pedro ele disse assim, quem dizem que eu sou? E Pedro disse assim, uns dizem isso, e Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí não foi carne que te ensinou, isso aí foi o Espírito Santo. Essa palavra é profética, Pedro. Então, quando ele diz para Nicodemos isso, disse assim, não, Nicodemos, para você ver o que você está falando que viu, você tem que nascer de novo. No português está dizendo nascer de novo, mas Jesus não falou com ele nascer de novo. Jesus usou o termo anoirem, quer dizer nascer do alto. Esse homem era mestre. Ele não está conversando com analfabeto. E ele entendeu literal, mas como eu posso nascer de novo sendo velho, entrar na barriga da minha mãe? E Jesus não falou, não é assim. Jesus continuou no lado espiritual. E foi explicando para ele, até que ele caiu em si. Mais lá na frente, na crucificação de Jesus, depois ele estava lá, tudo indica que Nicodemos era uma pessoa completamente transformada. Ele está dizendo aqui para eles, olha, hoje eu vou fazer, vocês depois vão entender. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não é o que vocês estão entendendo. Tem muito mais além do que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo errado, mas vocês não estão alcançando a minha mensagem. Então, assim, quando nós estamos caminhando, irmãos, é impossível. Hoje eu disse para os batizandos, muita gente disse, eu não vou batizar não, pastor, porque isso é uma coisa muito séria. Depois que eu batizar, eu não posso pecar. Não, mas depois que você batizar, antes de batizar também, você não pode pecar. Não deve. Mas por mais que você diga isso, depois de batizado eu não vou pecar, você vai pecar.
A diferença é que você vai pecar e o Espírito Santo imediatamente vai te dizer: oh, você acorda, pequei, e aí você não consegue dormir, dependendo do que for, você, ai Jesus, isso é o Espírito Santo, porque ele tem uma comunhão. Nós não vivemos pecando, mas pecamos, e por isso nós temos o Espírito Santo. Mas Jesus não podia fazer um negócio mais completo, pastor? Botar a gente para não pecar mais, batizou, bom, e nesse momento, quem quer ser assim, se você levantar a mão, eu vou orar para você morrer agora e ir para o céu, porque você não pode ficar mais aqui. Porque esse corpo que nós temos aqui é uma de natureza pecaminosa, e o Senhor nos deu um comprimido. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Eu tenho pressão alta, e o médico, quando eu chego lá, ele pergunta: você tem pressão alta? Você é, como é que chama? Hipertenso? Eu digo: sou. Ele disse: mas está controlado? Eu estou. Está controlado. O que ele está me perguntando? Você está tomando remédio todos os dias? Estou. Então, o outro médico disse: e quando acaba essa pressão? Eu disse: não acaba, até o fim da sua vida vai ter. Obviamente, Jesus curando, eu não estou entrando nesse aspecto, mas o normal, do ser humano, do médico. E como é que eu faço? Remédio todos os dias. O que o crente precisa? Espírito Santo todos os dias. Quando Jesus voltar e nos levar num outro corpo, que é o corpo glorioso, aquele que ele teve após a sua ressurreição, não precisa mais do comprimido para a pressão. Não preciso mais do Espírito Santo estar me ensinando, eu já vou estar com ele, o veremos todos nós face a face. É um corpo que não peca mais. Quantos vocês estão entendendo isso? Então, na nossa caminhada nós pecamos, mas cuidado que essa explicação está numa linha tênue. Ah, é? Que alívio. Aí, legal, todo mundo pecando. Não se conforme com isso. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, a forma errada, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é renovada diariamente. Cara, o que eu fiz? Que coisa feia, que coisa absurda. Quem é que está te dizendo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, durante a caminhada, nós erramos e nós pecamos. E o que Jesus está dizendo é isso, porque senão, se ele fala, não, ele está falando de servo, mas peraí, ele está dizendo que quem não for servo não vai ter parte com ele? Não, acho que Jesus está, não, aí é demais, Jesus, não, às vezes a pessoa não é servo, ele está um pouco mais, é só por isso? Não, ele está dizendo exatamente sobre os pecados que não forem limpos. Quando nós estamos nos preparando para a ceia, e nós aprendemos, os mais antigos, aprendemos o seguinte, eu ouvia o pastor falando, aquele que estiver em pecado, não venha tomar a ceia. Não devia vir ninguém, irmão. Não devia vir ninguém, porque quem diz, eu não estou em pecado, duvido e odó. Ou então, ele dizia assim, conheço algumas pessoas, que ele fazia o gabinete com as pessoas, que confessaram o pecado, você vai ficar sem a ceia 6 meses, você vai ficar sem a ceia 3 meses. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico, me perdoem, pode procurar na Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que a ceia é do Senhor, eu não tenho autoridade sobre ela. Segundo, a ceia não é para quem está em pecado. Pastor, mas o senhor disse que é. Eu não, você não deixou eu acabar de falar. A Bíblia diz que antes de virmos nós temos que examinar. Examine-se o homem a si mesmo e aí tome. Se você se examinar e disser que não tem, mas tem, eu não tenho culpa. Eu vou te dar a ceia. Eu não conheço o seu pensamento nem o seu coração. Mas o que nós ensinamos aqui na igreja, e sei que muitas igrejas ensinam, é: antes de vir, sabendo que você tem pecado, não fique aí, que senão você abre mão da comunhão, da ceia e diz: prefiro ficar com pecado. Mas antes de vir, peça perdão. E peça a Deus para não ficar repetindo aquilo. Senhor, está uma coisa chata, eu estou em dezembro, já pedi perdão pelo meu pecado 10 vezes, eu não quero mais esse. Não quero nenhum, mas esse já era para ter largado. E aí a Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, Ele é rico em perdoar. Como é que eu vou agora? Não, mas você pediu, mas Deus não te perdoou. Não, agora eu sou maior que Deus. Porque eu estou achando que Deus não te perdoou, e se Ele te perdoou, eu não te perdoo. Então, peça perdão, e se você pediu sinceramente e se arrependeu, você agora está apto a participar da ceia. Viram que não é nem para ficar e nem para vir do jeito que está.
São palavras de ensinamento. E o que Jesus passa para nós, nada mais é do que palavra para nós nos encontrarmos com Ele depois. Então, desde o Antigo Testamento vem acontecendo isso, e no Novo Testamento muita coisa se concretiza com Ele, e outras continuaram após Ele, até tudo terminar. E quais então são os ensinamentos de Jesus para os discípulos nesse momento, e que eu trago para todas nós nesta manhã? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz o que ela diz. Pastor, mas isso aqui não tem interpretação, meu amado, eu não posso entender. Se isso aqui fosse diferente disso, porque eu tivesse que entender de forma diferente, isso não estaria escrito dessa forma. Concorda comigo, irmão? Então, quais são esses ensinamentos de Jesus para os discípulos? O que Jesus está dizendo aqui? Que nós temos que lavar os pés uns dos outros, mas não literalmente, irmãos. Nós temos que, juntamente com os outros, participar do perdão dos pecados deles e dos erros deles. Quando ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, Jesus não está literalmente também dizendo que você chame alguém, um irmão em Cristo, para falar do seu, que você é obrigado a contar o seu pecado. Às vezes você não quer, não é aquele, mas você, se eu estou em pecado, eu queria que o irmão orasse comigo, que o irmão me ajudasse. Algumas pessoas pegam a pé da letra e dizem assim, não, você tem que falar com a pessoa, confessar ali, falar, olha, eu pequei, eu matei 3, eu adulterei, eu tenho 4 mulheres, eu tenho isso, tenho aquilo, meu Deus, aí o cara cai duro do lado de cá, ai, eu não esperava isso de você, cai morto. Você pode dizer, eu fiz isso, isso e isso, se você se sentir seguro com o irmão com você está falando, se você sabe que ele vai agir da forma que você espera que ele haja, ou simplesmente diz, meu amado, eu preciso dizer para você, me ajuda em oração. E aí você vai lavar os pés dele. E para lavar os pés dele, Jesus está dando aqui exatamente os sinais. Primeira coisa que Jesus faz, ele levanta-se da mesa, em seguida, então, versículo 4, levantou-se Jesus da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus aqui se despe, assim como ele sai do céu, deixando lá a sua glória. Ele não deixou de ser glorioso, mas ele não veio aqui para a terra como ele é lá no céu. Ele não deixou de ser o Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele se igualou a nós. O que ele nos ensina é o seguinte, ele sai da sua divindade, da sua posição de juiz, da sua posição de Senhor, ele tira a sua capa, e agora ele coloca uma toalha, e ele vem assentar como um escravo faria. E como um escravo faria? Segunda coisa, se nós já somos salvos, e sujamos os pés, ou seja, se nós estamos com algumas coisas que estão impedindo-nos de caminhar em santidade, precisamos eliminar isso das nossas vidas. Então, as nossas caminhadas é que nos levam a sujar os pés. Eu preguei aqui domingo passado, se não me engano, falando sobre o dia do Pentecostes, e as pessoas têm uma ojeriza, muitas, não as pessoas, muitas pessoas. E você é pentecostal? E eu expliquei e provei na Bíblia por A mais B que qualquer igreja cristã é pentecostal, ou seja, nasceu no Pentecoste. E o que é Pentecoste? Festa agrícola da colheita. Mas o que aconteceu no Pentecoste? Foi só um artifício de Jesus. Vai ter tanta gente lá que eu vou falar com eles o que eu quero falar nessa festa. Poderia ser em outras, mas foi naquela.
Não vou pregar de novo, essa mensagem está gravada, você procura aí quais são as ferramentas que o Pentecoste deixou para nós. Então não significa que o pentecostal é aquele que pula, que samba, que roda, que rodopia. Ele pode até fazer, e você não precisa nem ser dessa denominação. Se o Espírito Santo te tomar e fizer com você que você faça assim, você não domina. Não é isso que nós estamos falando. Mas eu provei que a primeira coisa que os discípulos fizeram depois do Pentecostes foi pregar o Evangelho. Pedro pregou a seguir e 3.000 almas se salvaram. Por isso que ele faz na festa da colheitas. Houve uma grande colheita, 3.000 almas. Depois eles saíram para curar e etc. e tal. Então o que é o significado disso para nós? É que mesmo nós tendo pecados, nós temos o Espírito Santo que vem e nos limpa e nos leva a caminhar. Aí nessa passagem eu explicava que o que nos faz errar é exatamente o exercício da nossa função de evangelista. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e ele disse que ele tem uma filha que está revoltada, porque a família, ele viu que a família, essa pessoa viu que a família foi muito sacrificada, que muita gente não teve paciência com a família, alguém brigou com a família e tal, e ela não quer saber de igreja. E ela começou a cometer alguns pecados contra Deus. Por quê? Porque ela se relacionou com pessoas difíceis. E alguém acha que é fácil relacionar com pessoas, irmão? O bicho complicado é o tal do ser humano. Não é não? Eu tenho aqui na igreja alguns irmãos que às vezes eu ligo: irmão, tem 3 domingos que você não vem à igreja, está acontecendo alguma coisa? E eles ficam felizes. Alguns, os outros dizem assim: olha, pastor, eu não gosto que me liga quando eu não venho. Parece que o senhor está me cobrando. E os outros dizem: pastor, eu vou embora daqui que eu faltei 2 domingos, o senhor não me ligou. Tem uns que dizem assim: eu estou triste com o pastor, que o pastor não me abraçou. E outros dizem assim: pastor, eu não gosto que me abrace. Estamos pensando num bottom para colocar: não quero abraço, quero 2, quero só um sorriso. Aí vamos colocar na pessoa, a gente já baixa ali, está escrito: pá, não abraço, vai, só cumprimenta, dá um tchau. Não é verdade? O ser humano é muito difícil, somos difíceis. E nos machucamos porque estamos no exercício da função, só por isso. Por isso é que Deus falou: vocês vão precisar de mim. Como é que você vai perdoar com esse amor feito não sei aonde? Você precisa de ter o amor de Deus. E ninguém é capaz de ter o amor de Deus se eu não der esse amor. Então as nossas caminhadas nos levam a sujar os pés. São as falhas, são as pequenas transgressões, são pecados diários inerentes ao convívio com o mundo, não só com os irmãos, também com os irmãos, irmão, mas com o mundo, influências. Se você vive mais tempo no meio de pessoas que só falam palavrão, você vai falar um palavrão. É assim, irmão, que funciona. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você não é que você vai ficar lá no meio e não vai falar para você, não vai querer ficar, é diferente. Você não vai ficar, porque vai te machucar o ouvido. Não, aqui não. Essa festa que estão fazendo, eu não quero ficar. Não é que seja diferente, é porque o Espírito Santo está te impedindo. Tem um sinal, pam, e você não consegue ficar com aquilo na cabeça. Então, lavar os pés nos leva a nos colocar em posição de ajudar uns aos outros na confissão de pecados diários. Isso é um discipulado. Mas cuidado, ele está ensinando como é que isso é feito. O irmão pecou? Sabia. Olhando para você, eu já sabia. Você é um réu do inferno. Você é um diminuto. Aí você está sendo uma pessoa superior. Mas para você não deixá-lo pior do que ele já está, você precisa tirar essa capa. Você precisa vestir uma toalha. Você precisa ajoelhar-se como um servo e dizer assim: eu entendo. Não aceito o que você fez, mas vou te ajudar. O que você precisa? Eu preciso de alguém comigo orando. Vamos orar junto. E ele chora, eu choro junto. Quando ele se liberta, ele ri, eu rio junto.
O que Jesus está ensinando é isso. E ele disse assim: se vocês não fizerem isso, vocês não têm parte comigo. Mas o Pedro disse assim: mas então não tem parte contigo? Ele não quis saber o contexto. Então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Ele disse: não, aí você está arranjando um outro Jesus. Você está querendo aceitar de novo. Ninguém aceita de novo. Por isso que quando aceitamos a Jesus e nos afastamos, quando voltamos, nós não aceitamos Jesus de novo, nós reconciliamos com Ele. Não tem, agora você tem que batizar de novo. Ih, rapaz, você está sujo demais. Por onde você andou? 3 batismos. 3 batismos. De um só não vai bastar. Não precisa. Porque você já foi. Senão, todo o sacrifício de Jesus torna-se inútil. Quantos estão entendendo, irmãos? Que isso é muito simples. A Bíblia é simples, nós complicamos a Bíblia. Mas cuidado, ele não está dizendo assim: não, mas olha só, você tem que ser amor. Tem que ter amor. Deixa o irmão, vem irmãozinho, vem cheio de pecado. Uma vez alguém me perguntou sobre esse negócio, né? Difícil da gente falar, mas tem que ser dito, né? Que mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, mas eu nasci assim, eu nasci tal. Não, mas deixa ele vir. Não, ele pode vir do jeito que ele quiser. Jesus diz: venha como estás, mas não fique como estás. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa, disse: não, mas ele pode ficar assim, mas ele está se relacionando fora da Bíblia. Mas deixa. Então tá bom, irmãos. Então tá bom. Então o princípio tem que ser o mesmo, porque Deus trabalha por princípio, não é? Um assassino ali acabou de aceitar Jesus: vem, filho, fica aqui. Quando você quiser, escolhe uns 2 ou 3 aí, pode matar. Ou não é a mesma coisa, irmãos? Ou se você não quiser matar aqui, não mata daqui não, mata lá da igreja, de outro ali, mas pode ficar aqui, porque eu te amo, meu amor, eu amo você como você é. Mas eu gosto de roubar dinheiro. Rouba, bobo, rouba, entenda. Rouba, pode ficar aqui roubando. É o mesmo princípio, irmãos. É o mesmo princípio. Lavar os pés está muito além de apenas, olha só, muito além de apenas uma lição de humildade. Lavar os pés é uma lição de missão. Porque Jesus está dizendo: se você não fizer isso que eu estou pedindo para vocês, vocês não têm parte comigo. Por quê? Porque Ele nos ganhou só para fazer isso. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas que não são de Jesus, mas estamos aqui para também discipular as pessoas que estão errando. Mas não com um olhar vingativo, não com um olhar fulminante, mas por entender: coitado, sujou os pés, porque eu sei onde caminhou. E nessa lavagem de pés, você diz assim: procura passar no paralelepípedo agora. Em outras palavras, evita de ir naqueles lugares, irmão. O seu pecado é por isso e por isso. Evita essa companhia, meu irmão. Por favor. Vai ser ruim para você. Isso chama-se exortar. Exortar, a tradução de exortar significa trazer para perto. É a tradução. Não, mas irmão, é a tradução, irmão. Você usa como você quiser. A tradução, trazer para perto. Exortar, irmão, não é dar uma pancada no irmão e jogar ele fora. Ao contrário, irmão, você está pisando no lugar errado. E no sentido de sacudir a poeira, levantar, vir e perto e tal. Qual é a lição então de Jesus aqui no lava-pés? É que como servos de Deus, nós temos que ser, primeiro, humildes, porque há coisas que nós vemos no irmão e temos nos nossos olhos algo muito mais elevado do que ele. Nós temos um pecado no irmão que nós vemos, mas o nosso às vezes é 3 vezes maior. Seja humilde, amado. Seja humilde. Segundo, quando você for ajudar, não vá com um ar de superioridade, porque ele diz assim: vocês me chamam mestre. Sim, eu sou o mestre, mas vocês precisam fazer o que eu mando, senão
e vocês nunca serão superiores a mim. Ele diz assim, o escravo, o servo, é maior do que o seu senhor? Não. Mas ele está fazendo aquilo que o Senhor está mandando. Resumindo, lavar os pés não é para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, porque lavar os pés significa arrumar pequenas coisas daquele que já foi salvo. Segundo, lavar os pés significa que nós estamos conscientes de que, apesar de termos sido totalmente lavados, nós temos que vigiar, porque podemos pecar. Uma coisa é não sermos lavados, outra coisa é sermos lavados e podermos ainda assim pecar. E para aqueles teólogos ou para aqueles fanáticos religiosos que dizem, pastor, mas o senhor me perdoa? Se a pessoa aceitou Jesus e foi lavado e pecou, ele não aceitou Jesus. Eu falei, quem és tu, ó julgador? Como é que eu vou saber que ele não aceitou? Eu fiz o convite, ele levantou a mão, veio aqui e chorou, como é que eu sei que ele não aceitou? Só Jesus sabe. 2, o amado quer dizer que aquele que aceita Jesus nunca mais erra. Então ele mudou de corpo, eu não sei. Ele mudou de corpo. Você quer dizer, seja sincero, que depois que você aceitou Jesus, nunca mais você falou uma mentirinha? Não brinque comigo, irmão. Não, nunca mais menti. Nem quando o telefone tocou na tua casa, você mandou dizer que não estava? Porque é mentira, você estava. Nunca você olhou para um irmão que falou uma coisa que você não gostou assim, vai ser feio assim na China, hein? Nunca no trânsito um cara te deu uma fechada e você assim, ô, seu idiota. A Bíblia diz que você chamar o irmão de idiota, você é réu do inferno. Como é que um salvo que não tem pecado nenhum consegue chamar o outro de idiota? Você vai chamar, irmão, porque você tem um corpo com natureza pecaminosa. Agora, a diferença é que aquele que foi verdadeiramente salvo, sabe a cidade que ele viu, como eu preguei aqui sobre Caleb. E ele viu o que ninguém viu. Ele viu pela profecia. Ele disse, eita, essa é a cidade que Deus falava para os meus ancestrais. Uau! E por mais que tenham desviado no caminho 40 anos, 45 anos depois ele vai a Josué e diz assim, eu quero a minha terra, aquela que o Senhor falou para mim, eu nunca perdi de vista. Esse é o salvo, sim. Esse é o salvo. É o que não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, em relação ao foco, à salvação. Mas ele vai pecar. Mas um conselho, todo pecado que der, não junta, eu vou pedir uma oração só, pastor, eu gosto de juntar tudo no fim do mês. Fim do mês eu boto todos os meus pecados em cima da mesa, você pode morrer e não ter oportunidade de pedir perdão. Ou vai esquecer de algum. É imediato, 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 imediato. Aí ele não vai criar crosta na sua vida. Quando você entendeu, diga eu entendi. Queria pedir que você agora colocasse a mão no teu coração. Nós vamos nos preparar, aqueles que já são membros de alguma igreja evangélica, que são batizados, estão em comunhão com a sua igreja, esses vão ser convidados para participar da ceia. Eu não conheço alguns, e se você vier indevidamente, a Bíblia diz que você está trazendo, buscando condenação para a sua vida. Cuidado lá. Mas nós vamos agora falar para o Senhor, Senhor, eu não tenho tido paciência com alguém que erra comigo. E eu tenho visto pessoas errar e sai de lado, não quero nem saber. Jesus está dizendo, lava os pés. Para você lavar os pés, você tem que lavar com humildade. O que Jesus quer é que toda a igreja esteja pronta a orar com cada irmão, para que ele seja. Por isso que nós somos chamados de ovelha.
Não somos de cabrito, não somos de cavalo, nem de papagaio, nem de águia, porque a ovelha é assim. Quando está um calor muito grande, algumas juntam e cobrem para que algumas fiquem na sombra, depois elas revezam. Quando está muito frio, elas se enroscam todas umas nas outras. Pode ir lá em Israel, pode ir lá em Portugal, onde tem ovelhas, é assim que funciona. E nós temos que fazer isso. O que Jesus quer é que nós lavemos os pés uns dos outros nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, a começar por mim, Pai, diante de Ti, diante da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da Tua onisciência. Tu já sabes tudo que eu vou falar, tudo que nós estamos passando, o Senhor já sabe. Mas para confessar, por inimigo ouvir, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós queremos pedir perdão por não estarmos ajudando as pessoas a se livrarem das sujeiras da caminhada. Pessoas que estão com os pés já tão sujos, que já não querem mais lavar, não vale mais a pena, eles dizem. São pessoas que daqui a pouco vão se desviar completamente, que estão ficando completamente revoltados com muita coisa que estão vendo erradas. Senhor, nós temos que nos compadecer desse, lavar os pés deles. Somos nós que o Senhor escolheu para fazer isso. Por isso eu coloco esta igreja agora diante de Ti, para que nós tenhamos essa paciência de lavar os pés uns dos outros. Que nós possamos, Senhor, ser humildes em entender e ficar quietinhos e não passar adiante aquilo que nos foi confiado a orar. Mas agora, Senhor, toda pessoa que é membro desta ou de outra igreja evangélica que está aqui conosco, que vai participar da ceia do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que pecamos por pensamento, por palavras e por obras. Pode ser que alguém esteja aqui pensando: eu não vou participar da ceia porque ontem eu briguei com alguém, ontem eu pensei mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu quero pedir que eles sejam levados agora a pedir perdão a Ti neste momento. Eu vou te dar aí alguns segundos para você estar em sintonia com o Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa. Arranca com raiz de tudo, Senhor. Os Seus servos estão falando contigo, Pai. Ô Espírito Santo, apaga todas as transgressões, a começar por mim, Senhor. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, transgressões, limitações que temos, oh Deus, não permita. Não queremos participar da Tua mesa com esse peso, mas não podemos ficar de fora da Tua mesa, porque senão estamos declarando: eu não aceito a comunhão com o Senhor. Se alguém, Senhor, está em situação muito difícil, eu peço: Espírito Santo, vem sobre eles agora e os perdoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Rasga o teu coração, meu irmão, minha irmã. Rasgue. Rasga o teu coração. Diga: Senhor, misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova, as misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Deus, que haja esse sentimento, não um sentimento falso, mas esse sentimento em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quantos fizeram?